9h30 agora, hoje é dia 5/11. Estamos entrando hoje no capítulo 8, a sociedade, a natureza e as questões ambientais, página 346. Todo mundo já pegou a apostila? Página 346? Sim? Então vamos lá. O que vocês observam ali nessa imagem? O que a gente pode observar nessa imagem da... O que a gente tem ali? Cena de aquilo com plantas crescendo dentro. Isso é uma embarcação abandonada em rio na cidade de Sydney, na Austrália. Tá? Então, uma embarcação abandonada e aí começou o quê? Crescer árvores, né? No meio dessa embarcação, certo? Gente, nós dependemos ali da natureza, né, para a nossa sobrevivência. No entanto, algumas atividades humanas causam danos a ela. Todo mundo sabe disso, né? Solo cultivável, os oceanos, os rios e lagos, a fauna e a flora mostram sinais de que essas atividades resultam em grandes consequências para a conservação dos recursos naturais do nosso planeta. Então, gente, nesse capítulo, nós vamos trabalhar o quê? Os principais impactos ambientais da atualidade. Então, nós vamos trabalhar ali sobre a natureza. Esse capítulo, principalmente, a gente vai falar o quê? Toda ela, né? Desde o início do ano, não sei se vocês conseguem observar, nós trabalhamos o quê? Trabalhamos lá as coordenadas geográficas, trabalhando o formato da Terra, nós conhecemos um pouquinho os fusos horários, né? Aí nós fomos indo, nós trabalhamos lá o relevo, as paisagens, tipos de rochas, fomos trabalhando também o clima, a vegetação, certo? E fomos conhecendo como cada parte do mundo se caracteriza, certo? Depois disso, nós entramos para trabalhar os lugares e as paisagens, como que está cada paisagem, como que é cada lugar, como que se organiza, né, cada lugar. Entramos no capítulo, fazendo uma retrospectiva, tá? No capítulo 6, com a sociedade, a natureza e as paisagens, como que está ali a produção, né? Como que as pessoas elas ocupam o meio, trabalhando sobre as correntes marítimas, El Niño, Laninha, tá? A relação do ser humano com a paisagem. E no capítulo passado, nós trabalhamos as atividades econômicas, né? E os recursos naturais que possuem nela. Então, desde o começo do ano, a gente vem de uma linha trabalhando, a gente vem conhecendo, a gente vem explorando todo o planeta Terra, né? E no final, ficou o quê? Ficou o meio ambiente. Eu achei legal que todos os últimos capítulos retratam um pouquinho do meio ambiente, da questão ambiental, certo? Nesse último capítulo, vamos trabalhar sociedade, a natureza, né? Que ali por que a sociedade e a natureza? Porque a sociedade ela ocupou o meio, a sociedade ela foi ocupando o seu espaço, né? E isso dali ocasionou o quê? Ocasionou algumas mudanças. Essas mudanças elas estão relacionadas ao quê? As questões ambientais, certo? Aí eu pergunto para vocês: você conhece alguma atividade do ser humano que provoca danos à natureza? Alguém conhece alguma atividade que provoca danos à natureza? Agricultura, por causa dos agrotóxicos. Agrotóxico. O que mais? Os esgotos nos rios. Esgotos jogados diretamente nos rios. O que mais? Porque eu acho que vocês sabem por quê. As fábricas. As fábricas que poluem também. Poluição, né? Sabe o que seria bom? As embarcações quando cai petróleo no mar. Exato, também, Giovana, certinho. Sabe a única coisa que seria bom? Lá na atmosfera. Oi? É fumaça, tipo... Aquelas fumaças. Isso, a poluição, né? Então, a única coisa que seria bom daquilo lá é que você poderia chamar o Batman. Você aponta aquela luz do Batman pro céu ali, ia vir. Não, vamos voltar para aula. Você não falou isso, não, né, Arthur? Vamos voltar para aula. Você ouviu, eu falei.
Vamos voltar para a aula. Gente, muitos danos, né, são causados ali na natureza. Lembra quando a gente falou da extração mineral? Que nós trabalhamos a extração dos minérios? Então, a extração mineral, ela causa o quê? Danos na natureza. Por quê? Porque você vai estar mexendo, movimentando o solo. Em muitos lugares existiam o quê? Florestas. E o que que a gente... para ter essa extração, é feito o quê? As florestas. Desmatamento da floresta, né? Então, nós temos ali o desmatamento de áreas florestais, né? Onde que a gente perde o bioma, né? Onde que a gente perde também os uma minerais vegetação. são importantes para o solo. Sim, os minerais são importantes ali para manter um solo saudável, tá? Mas o ser humano é aquela questão, né? O ser humano, ele precisa o quê? Ele precisa da natureza para sobreviver. E os minerais são importantes para quê? Para o ser humano também, certo? Então, gente, nós temos ali... Você já pensou se não existisse ferro, não existe praticamente nada? Sim, então, a gente tem que pensar o quê? Que nós podemos explorar ali a natureza, a gente tem essa necessidade, porém a gente tem que o quê? Temos que cuidar dela também, certo? O ser humano explorou acho que 3% do oceano, como é que é? Não entendi. Eu vi uma vez que o ser humano explorou 3% do oceano. Ah, não, o oceano Eu é acho bem que é explorado. 3% da água doce. O oceano o quê, prof? O oceano é bastante explorado, nós temos ali reservas de petróleo nos oceanos, tanto é que quando a gente tem ali uma reserva de petróleo, tem que ter muito cuidado, que nem a Giovana falou. Muitas vezes as embarcações, elas acabam o quê? Acabam naufragando, ou acaba tendo algum vazamento e polui o quê? Polui o meio ambiente com o quê? Com o óleo que vaza dessas embarcações, tá? Esse óleo, ele fica ali na superfície e muitos animais acabam passando ali e acabam ficando ali presos, né, no petróleo, porque o petróleo ele é como que eu vou explicar para vocês? Ele é bem grudento, ele é bem viscoso, né? Você vai, ele gruda bastante. Então imagina uma ave que passar ali por um certo determinado local, que nós temos um vazamento de petróleo, essa ave vai ficar presa, tartarugas vão ficar presas. Ô, prof, mas os bichos que respiram debaixo d'água não é tão ruim, né? Porque eles vão ficar presos debaixo d'água. Na verdade, o petróleo ele fica mais na superfície, tá? O petróleo, Sim, mas então, o bicho ele vai ficar preso em cima da água, né? Isso, ele fica ali preso então, na mas superfície. ele vai ficar um pouco submerso. Então, gente, deixa eu terminar. Então, ele acaba o quê? Sofrendo com isso. Por isso que a gente tem muitos biólogos, né, que trabalham ali na biologia marinha. O que que acontece? Eles acabam salvando esses animais, né? Quem nunca viu ali pinguins que acabam sendo resgatados devido a um vazamento de óleo? Tem também, né? Então, essas questões... que nem nós tivemos agora um sério problema ambiental. Gente, lembrei aqui na minha cabeça agora. Nós tivemos as queimadas ali no Pantanal, no Cerrado, na Floresta Amazônica, mas principalmente no Pantanal. Quem que acompanhou as queimadas que levaram aí muitas pessoas, muitas pessoas foram ajudar no Pantanal, foram ajudar os animais, que resgatavam animais que estavam com as patinhas queimadas, veterinários, né? Ajudaram. Não sei se vocês chegaram a ver essas imagens. Tadinhos, né, dos animais. Coitado. Eu vi um koala sendo resgatado com uma mamadeira na boca. Então, Eu pessoal... nunca vi nenhum bicho sendo resgatado. Então, gente... A maioria morre de que não tem água e que fica com fome também.
desidratação. Então, gente, nós temos ali um sério problema ambiental que ocasionou agora no Pantanal, que foram as queimadas. E o que ocorreu? Com o solo quente, os animais passando, eles acabam queimando as patas. E isso dali faz o quê? Chega num determinado momento que eles não conseguem andar mais. E eles acabam ficando no local e acabam perdendo a sua vida. Então, nós tivemos ali um sério problema ambiental esse ano, causado ali pelas queimadas no Brasil, tá? Que afetaram todo o Pantanal. Tá? Pantanal, toda a região centro-oeste, uma parte da região norte do país também foi afetado ali pelas queimadas, tá, pessoal? Então, isso dali é o quê? Tudo isso está envolvido ali com a sociedade, né? A sociedade e a natureza, tá? Aí eu tenho outra questão. Prof, deixa eu te pedir um negócio. Pode pedir. É verdade que, tipo, quando dá raio, a chuva não consegue apagar o fogo dos raios? Olha, depende onde que esse raio vai cair, né? E depende da chuva. E né? depende da quantidade de Se chuva um raio- também. Sabe por Se um quê? raio acabar no Porque fim da assim, ó, tempestade, Eduarda, é assim. Existe em determinados locais que nós temos o quê? Tempestade de raios. Aí é uma questão à parte, que não tem chuva, é mais raios mesmo, tá? Mas se tiver ali raio, uma tempestade com raio e chuva forte, não tem por que não apagar. Existe porque ali é o acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia que dá ali a descarga elétrica, tá? Por isso que nós temos ali tanta descarga elétrica. E aqui na nossa região, o Brasil em si, devido ali o calor que faz, a poluição também ajuda. E também nós temos outra questão. Uma massa de ar fria chega com uma massa de ar quente. Quando a gente tem esse choque das duas massas, a gente tem choque de energias diferentes. Essas energias diferentes, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer que surja ali, né, que surge as descargas elétricas, tá? Por isso que quando quando tem ali um tempo, tá um tempo muito quente, seco, e do nada esse tempo muda, a gente tem o quê? Uma troca de energia, tá? É uma mudança climática que nós vamos ter, uma mudança do tempo, uma mudança da temperatura. A gente passa de uma temperatura quente, vai chegando a chuva, é uma temperatura quente seca e vem chegando ali a chuva. A gente vai ter o quê? Umidade. Então, isso faz o quê? Faz com que gera a descarga elétrica. Mas, existe sim lugares que dá tempestade de raios, aí só tempestade de raios, tá? Principalmente um lugar que dá muita tempestade de raios é na Venezuela, tá? Eu não sei se eu mostrei, acho que eu não mostrei para vocês a imagem, mas assim, os raios, eles se formam no céu também, eles vão fazendo tipo estradinhas no céu, tá? Mas por que Mostra. dá bastante na Venezuela? Tem alguma coisa... Por causa da temperatura. É muito legal esse negócio de raio. Pode falar, Gi. Como se forma o ciclone? O ciclone é assim, nós temos uma área, através das massas de ar, tá? Quando a gente tem uma massa de ar quente e uma massa de ar fria vai chegando, o que que acontece? Nós vamos ter um impacto de duas massas de ar. Esse impacto dessas duas massas de ar, elas vão se formar o quê? Elas vão se formar uma grande nuvem. E essa grande nuvem é que vai gerar ali o ciclone. É o quê? É o acúmulo também de energias, tá? Aí que nós temos o ciclone se formando. A tela de uma imagem. Tá? Depois, na questão do ciclone, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui, e aí eu vou trazer para vocês a formação de um ciclone. Aí eu mostro para vocês um videozinho, como que ele vai se formando, e eu vou explicando. Pode ser? Que aí fica mais fácil para vocês entenderem, do que só eu aqui falando. E daí eu mostro a imagem, aí vocês... vou anotar aqui. Coloca a imagem daqueles raios que você falou que fica andando no céu. Ah, é legal, meu pai tem radar. Então eu vou aqui, formação do ciclone vai ser o tema de uma aula nossa, tá? Eu E já aí eu vou volto, trazer... pronto. Oi?
Eu vou jogar no lixo. Tá, então vamos voltar aqui, porque senão a gente vai mudando e já vai passar a hora. Tem 15 minutos de aula e eu não vou explicar o conteúdo, tá? E aí nós temos o quê? Próxima aula, então, a nossa próxima aula é terça-feira. Terça-feira eu vou tirar 10 minutos da aula para a gente ver sobre a formação do ciclone, ok? Fechou? Beleza. Fechado. Então, cite algumas atividades do ser humano que provocam impactos ambientais. Gente, atividades que vai provocar impactos ambientais. Desde a hora que a gente está jogando lixo no chão, a gente já está fazendo o quê? Já estamos fazendo ali um impacto ambiental na natureza, porque a gente está jogando lixo no chão, certo? Outra coisa, que nem nós temos lá a extração dos minérios. Na agricultura, a gente também impacta o meio ambiente. Por quê? Porque a gente retira a vegetação nativa e a gente coloca o quê? A gente planta as outras culturas. E isso você vai estar fazendo o quê? Vai estar utilizando defensivos agrícolas, né? Ou seja, os agrotóxicos. Isso ali vai causar impacto no meio ambiente também. Então, gente, todas as atividades, até mesmo a gente andando de carro, a gente está causando o quê? Impacto ambiental. Por quê? Porque o combustível que nós utilizamos no carro para estarmos nos locomovendo vai gerar o quê? Vai gerar poluição. E essa poluição causa o quê? Impactos no meio ambiente. Ok? Virando a página, nós vamos ter lá na página 348. Página 348, nós vamos iniciar com os problemas ambientais. Quem lê para mim aquele primeiro parágrafo? Pode ler. Muitas atividades desenvolvidas pelo ser humano vêm gradativamente gerando diferentes problemas ambientais. Muitos deles repercutem direto ou indiretamente na vida das pessoas. Também interferem na própria manutenção da natureza e da biodiversidade do planeta. A seguir, vamos estudar quais são esses problemas ambientais e as suas principais características. Isso, então a partir de agora nós vamos conhecer detalhadamente cada problema ambiental que nós temos na natureza, tá? Presentes. Como que eles interferem ali na manutenção da natureza e da biodiversidade. Primeiro deles, e eu acho que é um ali dos mais importantes que nós temos, é o que? A poluição das águas. Gente, a água, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? Nós precisamos dela para beber, nós precisamos dela para tomar banho, lavar roupa, precisamos dela para nossa alimentação, né? Para termos ali... Hidratar, né, Duda? Para termos ali o arroz e o feijão do nosso dia, ou para ter a carne de boi, a carne de frango, o que a gente precisa? Da água. Porque se não tiver água, não tem a produção. Se não tiver água, não tem a criação. Se não tiver água, a gente não existe, tá? As águas, elas têm sido intensamente poluídas por resíduos sólidos ou líquidos, produzido tanto pelas atividades econômicas como pela população. Então, vamos lá. Heloísa, lê para mim lá os resíduos sólidos. Você? Página 348. Acho que era a Heloísa. Resíduos... É para ler tudo aquilo? Tá bom. Resíduos sólidos são materiais sólidos como papéis, metais, plásticos, pneus. Resíduos domésticos são civil que, ao serem descartados em rios, córregos e na faixa litorânea, poluem as águas e podem comprometer sua utilização para o abastecimento e o consumo humano. Esses resíduos podem ainda causar a contaminação e a perda de biodiversidade da fauna e da flora. O consumo excessivo da população e o descarte incorreto do lixo são as principais causas desse impacto ambiental. Isso. Olham essa imagem que tem ao lado. Deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês.
Parou de funcionar meu mouse. Parou. Quer funcionar. Vamos lá. Observam? Estão vendo, minha gente? Sim, sim. O que é isso? É um barco? Ali era um barco. Observam essa imagem. Deixa eu aumentar aqui a tela. Isso daqui é resíduo sólido, gente. Aqui nós estamos no um lixo indevidamente descartado, tá? Lixo no Rio Negro, em Manaus, Amazonas. Aonde que são o quê? Despejados nos córregos e em rios, tanto na área urbana como na área rural. Observam como que você vai ter ali os peixes, como que os peixes vão se reproduzir com tanto lixo assim, né? Gente, quando nós temos ali o descarte, né, desse plástico, qualquer coisa que for, principalmente plástico ali que fica boiando nos rios, mares, quantas vezes que nós já ouvimos... Dá para andar nisso, né? Tanto lixo que tem. Quantas vezes que nós já ouvimos falar, sabe aqueles... eu não vou saber falar o nome certo, mas às vezes pedaço de lixos que são encontrados dentro dos animais, principalmente em tartarugas. Que quando Canudinho? chega... Canudinho. Sim, a gente já viu um vídeo disso, acho que foi no 4º ano. Eles estavam tirando de dentro do nariz de uma tartaruga um canudinho. Exatamente, o canudinho dentro do nariz. Muitas vezes tem, não sei se vocês conseguem ver. A coisa mais agoniante que eu já vi na minha vida. Essa parte aqui, ó, nós temos a garrafinha, certo? Sabe esse lacrezinho que tem aqui do lado? Isso daqui, muitas vezes, existem nas garrafas, nos latões ali de agrotóxico também, tá? Isso, o que acontece? Isso despejado no oceano, muitas vezes entra na cabeça das tartarugas também, tá? Fica preso. Mas as tartarugas é tão pequenas assim? Mas quando elas são filhotinhos, porque elas são pequenas. Pelo menos elas vão ter um colar, né? Então, gente, e às vezes elas consomem também, elas comem plástico, restos ali de pedaços de plástico. E o plástico ele demora muito para se decompor na natureza. São mais de 100 anos para você ter a decomposição de um plástico. Então, gente, isso dali ocasiona o quê? Ocasiona uma perca da biodiversidade, gente. A biodiversidade é o quê? Ali a fauna e a flora são os animais e os vegetais se produzindo, tá? Tanto quando a gente tem ali os vegetais que ficam no fundo do mar também, tá, gente? A gente não tem que falar só o que fica na superfície terrestre. No fundo do mar a gente também tem as algas marinhas. E isso dali, com esse lixo jogado, vai o quê? Vai poluir, né? Polui todo um meio, né? Nós temos ali a perca de uma biodiversidade. Então, gente, resíduos sólidos poluem o meio ambiente, sim. Por isso que a gente tem que cuidar na hora de descartar esses lixos, tá? Resíduos líquidos agora. Maria, lê para mim, Maria. Você está com o livro aí? Lê para mim ali, resíduos líquidos. São materiais líquidos como o esgoto e outros resíduos domésticos e substâncias químicas provenientes de indústrias que poluem as águas de rios, lagos e oceanos quando despejados sem o devido tratamento. Os fertilizantes e defensivos agrícolas, entre outros produtos químicos utilizados nos cultivos, representam outra grande ameaça ao meio ambiente, uma vez que essas substâncias são carregadas pela água das chuvas, contaminando rios e lagos, podendo infiltrar no solo e poluir as águas subterrâneas, aquíferos. Isso. Muito bem. Materiais líquidos, gente. Nós temos ali esgoto,
resíduos domésticos. O que são esses resíduos domésticos? São ali a água da pia, a água do tanque, que a gente lava a roupa, que tem ali o sabão, que tem ali a quiboa, né, que a gente fala. Nós temos todos esses... são resíduos domésticos, são químicos, o detergente também, tá? E eles poluem a água dos rios, sim, tá? Observa aqui essa espuminha branca. É de resíduos domésticos, tá, gente? Ou até de empresas, né? Que acabam jogando a água sem o tratamento necessário, despejando nos rios, tá? Isso, aqui, se eu não me engano, aqui é o Rio Tietê, tá, pessoal? É o Rio Tietê, em São Paulo. Meu, deu uma tá linda, hein? Quando eu passei lá de ônibus, quando nós fomos lá pra... Esqueci o nome da cidade. Isso daí tava verde, a água saindo umas bolhas. Que aqui depende do local que foi tirada a foto, tá? É menos impactante ou mais impactante. Quantos quilômetros ele tem? Não sei te dizer. Ah, tem muito mais que isso. Então, gente, nós temos aqui um rio onde que ele recebendo a água de maneira inadequada de determinado local, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a poluição dele, certo? Outra maneira que nós já estudamos sobre essa questão é o que? Os defensivos agrícolas, que são o quê? São produtos químicos. Ao ficar ali sobre a superfície terrestre, quando é jogado na planta, o que vai acontecer? Uma parte vai até o solo, não vai? Quando ele chega no solo, a gente tem ali a chuva, o que vai ocasionar? Ou ele vai penetrar e vai chegar até o lençol freático, poluindo as águas subterrâneas, ou o que vai acontecer? Uma parte vai escoar e vai chegar até o rio. Ele vai escoando até a parte mais baixa. Vai chegar até o rio. Vai fazer o quê? Do mesmo jeito, nós vamos ter o quê? A poluição, certo? Nas duas formas. Virando a página 349. Quem que lê para mim os 2 parágrafos? Posso ler? Pode. A poluição das águas compromete os ecossistemas marinhos de água doce, prejudicando as populações tradicionais e extrativistas que dependem da pesca e da exploração de outros recursos aquáticos. O vazamento de petróleo em águas oceânicas, por exemplo, causa sérios problemas ambientais. Observe no mapa abaixo a localização das principais áreas com águas poluídas em razão de vazamentos de navios petroleiros. Isso. Observem ali esse mapa. Áreas frequentemente poluídas pelo petróleo. É em rosa. Olha a quantidade. Vocês observaram que o quê? No hemisfério norte... Observam que no hemisfério norte a gente tem o quê? Linha do Equador, hemisfério norte, hemisfério sul. Observam que o hemisfério norte é o mais poluído, não é? Olha só, por quê? Mas por que eles é mais poluído ali? Porque nós temos aqui países desenvolvidos. Países desenvolvidos utilizam o quê? Uma maior a parte quantidade... amarela é o quê? Áreas intensamente poluídas. Tá? Áreas onde estão totalmente poluídas. Observam... Pode falar. Aqui no hemisfério norte, onde que nós temos o quê? A maior quantidade de uso ali de petróleo, tá? Então, são as áreas poluídas pelo óleo ali, né? De navios, onde que nós temos ali grande fluxo de navios nessas regiões, tá? Observam aqui que aqui são apenas alguns traços que nós temos, né? Em menor quantidade. Por quê? Porque os navios saem aqui do Porto de Santos, vão para essa região, ou se não, vão para essa região aqui, para a região mais ao norte, tá? Do hemisfério norte. Mas se a gente pegar e observar bem, as áreas mais poluídas, elas ficam sempre no hemisfério norte, certo? É onde que nós temos uma maior quantidade de poluição ali pelos navios, tá? São poluição das águas por navios petroleiros,
certo? Mas é que ali tem muita pedra para os navios furarem? Gente, é vazamento, tá? É Ai, vazamento gente. que acontece. Isso dali é normal. Não é que é normal acontecer vazamento, mas é devido ali à utilização, né, o fluxo de transporte. Gente, terça-feira nós continuamos, tá? O conteúdo. Aí eu trago para Não vai vocês esquecer. da nossa aula de ciclone. 10 minutos de ciclone. Combinado? Beleza, Gente, tchau. bom final de semana, se cuidam. Semana que vem a gente se encontra na terça-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.